Olá, pessoal, queridos ouvintes da Vibe Mundial, mais um encontro aqui aos sábados com você, começando Ferramentas da Consciência. E como não falar dessa ferramenta fantástica que é a nossa mente? Estamos recebendo aqui Guilherme Fullman, empresário na área de motovelocidade, com expertise em desenvolvimento de pilotos. Quem conhece o Guilherme sabe do que a gente está falando. E treinamento de alto desempenho mesmo, né, Guilherme? Bacana. E vamos falar do quê, gente? Do sabotador. E aí eu quero começar. Guilherme, obrigado pela sua presença. Bacana. José Otávio aqui Obrigado. também. Tem alguém que não tem um sabotador ali para cutucar, para botar para baixo? Não tem. Todo mundo tem um sabotador, todo mundo tem na psique um personagem aí que vai dar uma atrapalhada. E tem gente que, se contratar um anão, o anão cresce, né? O problema que arruma, né? Então o lance não é brigar com o sabotador, é desligar os botõezinhos, que nem a gente estava conversando agora há pouco ali. Exatamente. A gente vem com uma programação de botõezinhos ligados ali, de sabotagens, né? A gente vai falar um pouquinho de cada tipo de sabotador que aparece. É assim, todo mundo recebeu uma programação na primeira infância e essa programação, é muito difícil ela ser positiva. É muito difícil você ser treinado por alguém, ser programado por alguém. Até pelo medo, né, que os pais têm. Então o medo vai fazendo você se limitar, né? Vamos falar que cuidado com o homem do saco que ele te pega. Então você já não vai para longe dos pais, né? É o seguinte, eu vou pegar o exemplo, mas assim, quase tudo que eu pego para falar, eu pego por conhecimento de causa. Então eu vou pegar a minha geração, como foi criada, qual a história, o contexto dos nossos pais num cenário político, de trabalho, de desenvolvimento e o que eles passavam pra gente. Então, é muito difícil você criar uma geração de empreendedores, de pais que foram funcionários. Sim. É muito difícil. Então, nossa, você falando isso, meu pai... Sabe a frase que eu mais ouvia do meu pai? Vai procurar uma carteira registrada. Ele falava para os meus dois irmãos. Vai concurso, né? Exatamente. Não que seja errado, tá? Você não sabe a segurança que é uma carteira assinada. É uma frase que fica voltando na mente. E a gente não foi programado para ser fora da casinha, né? Então... Para você ser fora da casinha, você tem que abdicar de um comportamento, de uma estrutura de família e tudo, para pegar essa estrutura e construir uma estrutura que você acredita, porque é aquela que você não se encaixa. Porque você pode não criar porque você sabe, mas você pode criar uma outra porque você não gosta daquela. Sim. Né? E aí a gente tem que lidar, talvez com o primeiro sabotador, que é deixar para trás as questões familiares e não seguir com aquele jeito de fazer as coisas, né? De se desidentificar um pouco. Se você na nomenclatura do sabotador, se você colocar no Google sabotador, vão aparecer 10 principais características dos sabotadores, né? A primeira que todo mundo fala é o crítico, que é o principal sabotador. Eu não acredito. Para mim, o pior sabotador é o carente, é o amigão, né? É o prestativo. Esse é o pior carente. Que abdica das coisas dele para servir os outros. A frase da vida, de quando você ainda está nessa fase da carência, é: eu tenho que me desagradar para agradar alguém. Né? Então, que é aquela vez que você não quer dar o beijo e a sua mãe fala: vai dar o beijo lá, vai lá, dá um beijo. Não é só isso. Você quer assumir um papel. Imagina você criança, né? Você quer assumir um papel que os seus pais esperam de você, para não desagradar os seus pais. Não, cara, não estou culpando os pais, tá? Não é isso. Eles passaram também pelo mesmo processo, eles só estão repetindo, né? Você não pode dar o que você não tem. Então, se todo mundo foi criado até que você quebrar esse jugo hereditário de tanto tempo, você demora para entender que existe uma ferramenta que pode te tirar desse circuito maluco. Entender até que você pode fazer diferente, né? Pode, mas para você acreditar nisso, alguém tem que te contar. Você não vai chegar nisso assim. Então a gente chega no primeiro ponto, talvez, de começar a se libertar aí do sabotador. A gente precisa de alguém que te faz pensar diferente. Em algum momento você vai ter um grau de insatisfação tão grande. Imagina o seguinte: você passou uma vida sendo permissiva, ou se adequando, ou se anulando para poder não desagradar as pessoas, para não entrar em zona de conflito. Daí você casou. Achou que é comportamento normal daquele, então você acaba sendo refém de alguns relacionamentos abusivos, ou de trabalho, ou de emocional. Você se obriga a ficar moldada, né? Você acaba achando que aquilo é normal, porque ninguém te falou que tinha um outro ambiente, que você não precisa viver uma vida submissa ou um relacionamento tão tóxico para ser feliz. Isso não é felicidade. Você se acomodou. Então, é muito difícil você sair desse jogo de gato e rato se alguém não te contar que existe um outro lugar que não tem jogo de gato e rato. Sim. Entendeu? Posso olhar para a cara de você sabia assim, que pode ser diferente, né? Tipo assim,
o meu relacionamento, né? O meu barato acorda rindo todo dia. E pra Adri é um negócio assim, ela fala assim, meu, o barato de conviver é que eu não acordo bravo, eu acordo rindo. Eu acordo fazer cara de idiota, né? Porque a minha mente é fantástica, mas eu sou um palhaço, eu sou um panaca, né? Até um beijo pra Adri, né? Pena que ela não pôde vir novamente, mas a gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar. Mais, porque muito da consolidação do que chegou até aqui, dos últimos anos, muito é o meu balanço de energia com a Adriana. Sim. Então, assim, e assim, o exercício eterno, né? Porque eu resolvi o carente. Eu fui um cara, assim, às vezes a gente brinca, fala, você consegue me imaginar com dúvida, carente, assustado e sem ter um objetivo na hora que eu acordo? As pessoas que me conhecem nos últimos 10 anos não conseguem imaginar essas pessoas. Não, imagina como também... Você percebeu quando você desfez ele? Porque literalmente desfaz que nem uma areia, né? Na realidade, a vida me jogou num lugar que fez isso acontecer. Então, eu fui embora do Brasil entre 2003 e 2004. Então, eu acordei num mundo que não tinha ninguém, só tinha eu. Então, ninguém me conhecia, ninguém sabia da história, ninguém sabia do bairro que eu vim, ninguém sabia se eu tinha dinheiro. Se eu não tinha dinheiro, se eu era sortudo, se eu não era... Então, apareceu uma chance que eu fui morar num lugar que a história que eu contasse aconteceria. E outra coisa, o carente não funcionava, né? Porque não tinha essa questão emocional lá. Não tem, porque... Não tem ganho secundário. Ou você é competente, time is money, e você resolve a coisa, ou você tem que ir embora. Então, assim, ou você dá certo ou você dá certo. Então, nesse momento, você tem que desmontar a tua cabeça e falar, a partir desse quadrado aqui, não existe mais aquele cara. Tem que construir um outro cara. Vamos ver se esse cara E aí você podia construir o cara que você quisesse nesse momento. Exatamente. Estamos falando de 20 anos atrás, quase, né? E aconteceu isso de novo numa outra época, que foi quando começou a época de corrida, que foi em 2013, 2014. Eu trabalhava com o Emerson Fittipaldi, estava acabando um projeto com ele, começando outro com uma outra equipe de corrida. E eu falei assim, hoje eu vou testar, a partir de agora eu vou testar tudo que eu aprendi lá atrás. Eu estava com 39 anos. Esse foi o ano da mudança da minha vida, 2014. Então, não tem como você... tem uma frase da NASA, né? Que é da Apollo 11, né? Failure is not an option. Falhar não é uma opção. Eu conheço essa frase. Essa frase resume a vida do cara. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas se não der certo, eu falo, não, mas não pode, não existe isso. Não tem. E outra frase da NASA, que você compra um bonezinho que tem, I need my space. Então essas duas frases resolvem uma porrada de coisa do sabotador. Primeiro, eu tenho que ter o meu espaço, o meu canto, o meu templo interior tem que estar bem. E falhar não é uma opção. Ah, mas eu vou colocar isso como premissa da vida? Vou. Porque eu não vou fazer para errar, vou fazer para ser melhor, para os resultados serem melhores, para as pessoas que estiverem em volta serem. E conforme os resultados vêm, você reforça essa autovalorização. Aí você está validando. Porque qual que é o problema do carente? O problema do carente, ele precisa de validação. Ele precisa fazer alguma coisa para alguém falar que ele é legal, para falar que está tudo certo, para te dar um aplauso. Então você gastou tempo, energia, às vezes grana, para ter uma validação, para aquilo te dar um pingo de satisfação. Ô Guilherme, e aí vem a arrogância talvez depois, né? Quando você começa a tomar essa postura, as pessoas vão te ver como um arrogante, né? Então, mas a arrogância é a ferramenta básica de quem comanda. De quem quer se libertar do sabotador também, né? Comanda. Se você comandar, você comanda coisas. Ou comanda a empresa, ou comanda a pessoa, alguma coisa. Em algum momento você tem que se colocar numa posição de líder, né? De líder. E assim, eu acho muito difícil alguém falar para mim que dá para ser líder sem arrogância. Ah, mas o Gandhi, eu falei assim, Miguel, eu não convivi com o Gandhi. Você ouviu a história dele. Então pega alguém que conviveu com o cara lá e me fala como era, porque eu não acredito que eu não acredito que dá para ser paz e amor num mundo que quer te matar e te meter uma flecha. Então tem que ter uma postura. Em algum momento você tem que ter uma ferramenta. E aquela ferramenta não pode te... Não é questão da arrogância no ponto de esse cara é um merda. Claro. Não é isso. É a questão de se posicionar, eu tenho que estar né? numa posição que eu tenho que me defender. Porque o próprio Gasparetto falava que a gente não entende nem as palavras que a gente usa. É verdade. Porque o arrogante não é o cara que despreza. A pessoa mistura tudo na mesma panela. O arrogante é o cara que tem postura, é líder, se impõe e tem como se impor porque o cara tem os resultados. Mas então, imagina o seguinte, eu tenho que pegar 20 pessoas, 30 pessoas que têm 25 maneiras diferentes de pensar e 5 não pensam. E todos eles têm que realizar uma tarefa. Oi, querido, você precisa fazer uma coisa pra mim. Não vai, meu. Não vai. O ser humano não entende esse comando, né? Então,
A partir do momento que você coloca uma coisa que tem um peso, que tem uma carga, que tem uma energia, e as pessoas começam a olhar aquilo, você imagina o Thor pedindo favor. Tudo bem, eu sou o Thor aqui com meu martelo. Filho de Odin, a gente pediu um favor. Irmão, não ele dá, já chega dando martelada. Não dá. Você imagina o Thanos, pessoal, tudo bem? Hoje eu acordei meio emotivo aqui, a progesterona deve estar agindo em mim. E em vez de estalar o dedo, eu vou bater palma pra vocês dançarem. Pega o universo dos Vingadores, assista aquilo, separa cada personagem, olha a personalidade, irmão. Você vai entender tudo. O Hulk tomou um pau e ficou depressivo. Aquela cena do Hulk, assim, com medo. O David Banner em São Francisco vendendo café, todo good look, parece o filme do Milk. Entendeu? Assim, fala, peraí, então você desconstruiu o Hulk, aquela coisa pesada, poderosa dos anos 80, e criou um Hulk amigo. Pô, irmão, tá tudo de cabeça para baixo, o que aconteceu? Então, que informação você tá passando? Então, imagina que hoje você tem uma leitura muito diferente de tudo e a gente não está conseguindo separar os nossos sabotadores e você está sendo sabotado, criando uma linha de pensamento, achando que aquilo é legal, mas não vai te jogar para a próxima etapa. Sim. Você já está morto. Ele te coloca num estado mais de conformismo, né? Não só de conformismo, você tá deixando de criar a ferramenta que te defende para só usar a ferramenta que te para. E aí no programa anterior que você falou, né? Dessa forma você não consegue provocar o universo. Caramba, e do carente. Ok, o carente foi o cara, assim, eu lembro de dias, de horas, de locais, assim, porra, eu preciso ir naquela festa, todo mundo tá arrumado assim, então eu preciso comprar tal tênis, com tal calça, com tal camisa, então eu tenho que montar o kit paquitinho, arrumadinho, porque se eu não chegar assim lá, não pertence. Não, a gente tá com filhos adolescentes, a gente sente exatamente o que é isso, querer ser aceito pelos amigos. Ele com um adolescente com 15, 16 anos, ok, eu tava com 25, 30. Sim. Então eu tava com problema de adolescente com 30. Carregando, né? Então, peraí. E quando chegou um ponto que assim, mas peraí, quem dita a regra sou eu. E é verdade. Porque numa hora que você consegue assumir uma postura, que você realiza um trabalho, esse seu trabalho as pessoas reconhecem. E outra coisa importante, tá? Para você se livrar de algumas situações, por isso que eu digo, não dá para fazer sozinho, você precisa ter análise, autoanálise. Em alguma área da sua vida você resolveu alguma coisa que você é muito bom, e isso te dá força para você suprir as outras áreas. Então, vamos falar que a minha área emocional, familiar, a parte de convívio era muito problemática. Demorou muitos anos para resolver isso. Por isso que eu acho legal falar disso e a gente colocar num prato, né? Então, quem que me salvou foi meu trabalho. Foi meu trabalho que me salvou. Foram as motos de corrida. Você tinha excelência no trabalho. Eu amo o que eu faço. Então eu vim dos carros, né? Eu vim dos carros de corrida, mas com moto eu tenho um negócio que, apesar de ser apaixonado por carro, moto na minha vida é alma, né? É mágico. Então eu olho a minha garagem toda noite que eu acabo de trabalhar, não interessa se foi às 8, às 9, às 10 da noite, se eu comecei às 7 da manhã, eu olho aquilo e falo, meu, isso aqui é legal, pá, caralho. Desculpa o palavrão. Mas ter, né? Vamos por um ter o tesão. Tesão, é o amor. Então, assim, você transformou. Imagina o seguinte: eu peguei uma coisa que eu amo fazer, que eu ajudo pessoas, e isso me traz prosperidade. É o triângulo, é o tamanho perfeito. Sim. Então, assim, não dá pra acordar e ficar triste. Então, o meu lado carente acabou. Não, e você para pra pensar, você tá fazendo o que você gosta, você tem resultado. Você não precisa mais usar o carente. O carente morreu. Acabou, porque assim, o meu trabalho fala por mim. Então, assim, se eu não sei passar pro mundo o que eu sou e me comunicar, o meu trabalho me colocou numa mas aí como que você enfrenta, então, Guilherme, a partir desse ponto, os sabotadores invejosos de fora? Então, mas esse é o FI. É o FI, né? O fracassado, invejoso, incapaz. É o FI. Nota aí, F-I-I. É o FI. Todo cara... Vai dar um reels desse aí. Essa é a postura do segundo sabotador que eu acho pior, que é o crítico. Sim. O que eu acho problemático... Ele não faz e critica. Só para apontar pro pessoal que está assistindo, eu acho que o carente é o pior, porque ele vai te jogar em situações de que você vai ficar anulado. Baixa autoestima, né? Baixa autoestima e também vai te jogar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu acho o carente sempre pior, tá? Verdade. E o crítico é o cara que vai olhar você fazer e vai lá botar defeito no teu trabalho. Mas isso não ficou... Eu vou falar uma frase. Eu comprei uma Panigale Senna, que é uma moto exótica. E numa época eu tinha outro jogo de roda, então eu montei a minha Senna, que é uma moto cinza com roda vermelha e melancia, e coloquei roda preta.
E ficou bandida. A moto ficou louca. Eu amava aquela moto com roda preta. Daí no meio de um grupo, assim, um cara perguntou, mas eu não gostei da cena com a roda preta, eu não faria. Eu falei, lógico, você não tem uma cena. Acabou, já tem que... Você não tem, está criticando, como a gente não fala gostou. Assim, já tem que dar no meio. Dá no meio. Eu falei assim, irmão, faz o seguinte, então compra uma e deixa ela com roda vermelha. Hoje eu não tenho um jogo de roda, eu tenho 2, 3. O crítico, o teu crítico, né? Não o crítico invejoso que vem de fora. Que pode até ativar alguém que já tem dentro de você. O teu crítico, a busca do perfeccionismo, não é também um problema? Não. Não é. Eu sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar e sei como fazer. Se vier um cara, a crítica, a gente tem que pensar o seguinte. Não é como a crítica vem, é de quem ela vem. Se um cara que é pica da galáxia no mundo na moto chega pra mim e falar, cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Na hora eu falo... Fala, deixa eu anotar. Porque se esse cara gastou 5 minutos pra me chamar, pra falar comigo e falar que tem uma coisa pra me contar, eu vou anotar o que ele vai me falar. Agora não vem um Zé da vida, então, quer dizer, que não tem, que não tá no universo. É assim, é igual o cara que não tem Porsche e fala assim, Porsche é ruim de cuidar. Mas quantas Porsche você tem? Ou seja, a gente tem que olhar pro resultado dessa pessoa. Não, tem que olhar o seguinte, qual que é o universo que ela tá falando. Sim, porque assim, eu não quero o universo do achismo. É que você não entendeu o que eu quis falar. Que você por exemplo... o meu próprio... Não, sim, porque é o seguinte, o que acontece do crítico que busca o perfeccionismo, que pode ser um problema, porque é o seguinte... Procrastinar. Então. Enquanto você não eu tiver só faço pronto, quando for perfeito. Você não faz. Eu nem começo. Da lista do sabotador, esse é o último, né? Que é o... Mas eu vejo muita gente dançar por causa disso, sabe? É o esquivo. É o cara que se esquiva, né? Então, assim, procrastinar, cara, é um problema ou de descontentamento, é um problema de atitude, né? De autoestima também, né? Porque a pessoa procrastina porque ela não quer nem, ela não quer nem se colocar para receber a crítica. Ela tem medo de tomar a cacetada. Mas aí não é procrastinar, aí é não fazer. Não fazer. Porque o procrastinar, assim, você tem uma tarefa para fazer, mas você já tem a tarefa, você sabe como fazer e você não realiza. Sim. Então você está pedalando ela, está procrastinando. A pessoa que nem faz porque tem medo da crítica, ela é vítima. A vítima. Que também é um sabotador que a gente vai... É outro sabotador. Tem um entrelaçamento entre eles, né? Sim, todos têm. Porque na hora que você passa, que você tira na hora que você tira o carente e começa a tomar o seu poder pessoal, você está indo pro lado do ego. E o ego você vai chegar no crítico. Entendeu? Só que assim, qual que é a balança? Quais que são as frases para você desligar cada um? Essa que é a coisa. Agora é legal. Essa que é a coisa. Que frases então, que a gente usa para desligar? Por exemplo, para eu desligar o carente, eu não preciso me desagradar para agradar os outros. Olha que legal, vocês estão ouvindo, gente. Eu não preciso me desagradar para agradar os outros. Não é que eu não vou fazer nada para ninguém. Não é isso. Eu não preciso fazer uma coisa que eu não quero por carência. Porque eu preciso te agradar hoje, igual você acabou de falar do exemplo agora há pouco, no caso seu. Porra, mas para eu falar sim para essa pessoa, eu vou ter que conviver com essa situação quanto tempo enquanto ela não resolve? E se eu falar não, só 5 minutinhos de ódio. Sabe o que eu sempre falo? É assim, olha para a situação e vê o que você tá querendo em troca. Exatamente. Só faz quando você não quer nada. Exatamente. Aí você faz. Não, e outra coisa, você quer resolver qualquer situação na vida, assim, ou você, se você pode, se você quer e se dá para fazer. Se o Elon Musk quiser ir para a Lua, ele pode? Pode. Se ele quiser, ele quer. Dá para fazer? Não. Ele não consegue botar base na Lua. Então, olha só. Então, pegar um exemplo muito coxinha. Sim, lógico. Mas qualquer coisa na vida que eu quiser resolver. Poxa, eu preciso dessa pessoa. Eu posso? Puta, eu não posso. Acabou. Eu já parei no primeiro. Mas se eu posso, eu quero. Puta, eu posso, mas realmente eu quero. Essa ajuda é benéfica, isso aqui é mais uma muleta. Eu posso e quero, mas dá para ajudar? Puta, olha, eu quero ajudar, eu posso ajudar, dar um pouco de conforto e tal, mas eu não sei tratar unha encravada. Entendeu? Tem que ir um podólogo. Sim. Eu não posso. Sim. Não dá. Por mais que eu queira e possa, não dá, não tenho essa habilidade. Então, essa frase de eu não vou me desagradar para agradar os outros, já começa a te livrar do carente e te traz para o teu poder pessoal. Essa é a... E como lidar com o crítico? O crítico, você vai fazer o inverso. Você vai fazer o seguinte, se não for para eu abrir a boca, para trazer alguma coisa para te agregar, cala a boca. Ponto. Eu não vou perder meu tempo para falar para você, olha, isso aqui ficou uma merda. Ou se eu te falar que isso ficou uma merda, eu vou te puxar de canto e falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode entregar isso pro seu cliente. Porque se você entregar isso pro seu cliente, está mostrando isso. Isso vai te queimar. Então você não pode entregar isso pro seu cliente. Eu não entregaria. Entendeu? Então ou você devolve a grana ou você faz de novo.
Porque o seu cliente não vai aceitar aquilo. Então, o crítico, você mata o crítico assim, em vez de eu jogar uma bucha, deixa eu jogar uma solução. Sim. Foca na Porque solução. assim, tá bom. Cara, a pessoa tem um comportamento esquisito, isso acontece comigo, com N pessoas que a gente trabalha. Eu primeiro olho a habilidade e depois olho o comportamento. Se a habilidade do cara for melhor que o comportamento, eu pego o cara, deixo ele desenvolver a habilidade dele, coloco ele embaixo da minha asa, porque ele não vai se dar bem com ninguém, e eu resolvo o problema de relacionamento do cara. E vou tentando dar umas pinceladinhas, trata assim, faz assado, porque, seguinte, irmão, seu trabalho é bom, mas a sua personalidade é uma desgraça. E tem o contrário. A personalidade do cara, o jeito, é fantástico. Eu quero esse cara pra ir comigo, mas o cara tem 2 mãos esquerdas, né, cara? O cara não consegue soltar uma porca. E aí você fala, caramba, queria tanto ajudar, eu né? tenho que pegar esse cara que é uma marmota, mas sabe fazer o trampo e deixar aqui. Eu preciso pegar esse cara que é fantástico, colocar de frente, mas ele não pode botar a mão numa chave de fenda. Deixa ele só falar, então, deixa ele conversar. A gente tem que mas sabe tratar bem o cliente. Sabe tratar bem as pessoas. Exatamente. Não é o cliente. Ele sabe tratar as pessoas. Porque assim, vamos voltar. O comportamento que o cara replicar numa área, ele vai replicar nas outras. O cara não vai ser fantástico com a mulher dele, vai brigar com o motorista do ônibus. É o que a gente sempre fala isso aqui. Não dá pra viver vários personagens. Você olha o cara tratando uma pessoa, você fala, ele trata assim todo mundo. Ele trata assim todo mundo. Então, nessa chave desses 2 sabotadores, que eles são antagônicos praticamente, né? Que é o crítico com o carente. Apesar que pode existir crítico carente, tá? Pode. Mas as combinações são várias. São combinações, né? Porque o cara é o FI. É o fracassado, é o frustrado, incompetente, frustrado, incompetente e invejoso. Né? O FI. Então, quando você pega o FI, com certeza o FI, que ele não consegue realizar, ele tem inveja de quem faz, mas isso ele não é consciente, tá? Sim, o cara não é assim porque ele escolheu. Não. Aquilo tá brotando dentro dele, né? e fala, só sombras, né? Só sombras, total. Fala um pouquinho da vítima pra gente, que a gente tem 3 minutinhos. Cara, a vítima... A vítima é bem bacana de olhar, né? A vítima é assim, né? Eu tenho em casa a vítima entre os familiares, e quando eu olho as postagens do cara, sempre o cara posta, é o mundo contra mim, né? Mas tudo... Poxa, a última que eu vi foi assim, eu só acordo, trabalho e durmo. Eu tô cansado, com fome e sem dinheiro. Sabe o que a gente usa lá no ateliê, quando as pessoas começam a reclamar um pouco do que elas estão falando? Eu falo, nossa, caramba, seu trabalho tá dando um pouco de trabalho, né? Então. Caramba! Tá reclamando do trabalho, seu trabalho dá trabalho mesmo. Mas esse é o cara que tá reclamando. A vítima, ela se coloca numa posição de que tudo que aconteceu não foi culpa dela. Ah, ela sim. se exime, a culpa é sempre do outro. A vítima é o cara que se esquiva. Ele fala assim, olha, essa situação chegou aqui, não tem nada a ver com isso. Não, e olha só, se você não tem responsabilidade sobre o que te acontece, você não consegue resolver. Esse é o grande problema da vítima. Volta pro título que eu falo. Guilherme, como trabalhar com dentro desse último que você falou principalmente, né? Se você ativar a chave da gratidão, você não começa a tentar mudar esse pensamento, essa forma... Da vítima, você fala? Porque se você trabalhar a gratidão e mostrar pra ele que conforme você é grato, as coisas melhoram... Ah, sim, mas o cara que é grato normalmente, ele já enxergou a troca do universo. Sim, mas esse cara que é a vítima... Ele não... Ele vai ter que ligar... Como que a gente desliga a chave da vítima? Ah, cara... Vamos ver agora. Eu não sei, porque eu nunca fui vítima, né? Então eu preciso estudar. De verdade, eu não sei como desligar a chave da vítima. Eu não tenho como falar da vítima, porque... Porque talvez a gratidão que o José tá falando assim, fosse uma chave, né? Quem me salvou da vítima foi minha arrogância. Quem me salvou da vítima foi quando você... Peraí, eu vou aceitar ficar nessa situação de merda ou eu vou mudá-la? Sim. Eu vou me colocar... Não, quando você assume um pouco do poder, né? Assim, da sua vida. Pra mim, o maior problema até que eu enfrentei até tudo é assim, você ser desacreditado. Entendeu? O pior sentimento que eu passei é todo mundo olhar pra sua cara, você saber que você tem um potencial, você saber que você pode fazer, você saber que você tem uma pegada que pode fazer coisas fantásticas e nada acontece de bom na tua vida. Guilherme, uma pessoa que você possa agradecer agora no ar que te ajudou. Ah, mas é uma lista. Não, mas fala só um. Porra, são vários. O primeiro de todos é o cara que me criou no meio da moto, ele faleceu ano passado, o Catatal. Eu sou uma cópia da personalidade do Catatal que ele ajudou pra me criar.
que é o cara que impunha e fazia dar certo. Esse é um deles, né? Sim. Então peguei esse cara. Assim, são muitos personagens, né? Então eu assisto Ford versus Ferrari 1000 vezes, pra pegar o jeito daqueles dois caras. Eu assisto Rush pra ver a briga do James Hunt, como eu assisti, inclusive. Vamos homenagear esse programa pra essa pessoa. Porra, tá? Obrigado. Onde ele estiver. Pra esse grande amigo aí do Guilherme. Porque, de verdade, ele foi a figura paterna que me tirou do... Eu tinha muito pouco tempo, tinha 21 anos, tinha 20 anos quando eu trabalhar com ele. E essa pegada desse cara me tirou e eu copiei o de bom que esse cara tinha. Que legal. Então fica dedicado aí esse programa para ele. Foi muito legal. A gente agradece a companhia de todos vocês. O Guilherme tem um canal no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha, ele tem vários vídeos lá. Tem um outro canal, um outro vídeo também no nosso canal. E a gente se vê no próximo sábado. Guilherme, muito obrigada pela sua participação, viu? Valeu. Tchau, gente. Tchau, pessoal.